Saludos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início às nossas aulas teóricas do Projeto Aprendiz. Nós vamos ter esse primeiro momento com aula de teoria musical e, em seguida, as divisões de instrumentos, de técnica vocal serão feitas. É importante que os irmãos compreendam que a teoria ela é um grande aliado no fazer musical, por ser justamente a base para a prática. Os irmãos vão compreender que a teoria vai ser um grande solucionador de dúvidas, por exemplo, algumas dúvidas de execução, eventualmente vão surgir no estudo do instrumento, no estudo de louvores, e o recurso para sanar essas dúvidas vai ser a teoria. Por isso que é importante que os irmãos estejam atentos a essas aulas teóricas, que os exercícios sejam feitos, né? Eventuais dúvidas que surjam, que os irmãos procurem tirar a dúvida com os monitores, tirar essas dúvidas com os monitores, para que nós possamos, no corpo, poder avançar na nossa prática do louvor. Nós vamos iniciar nossa aula com esse versículo que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. É importante que nós que estamos envolvidos com o louvor tenhamos sempre em mente que o louvor, o tocar um instrumento, o cantar louvores na obra do Senhor, ele é uma atividade espiritual. Nós estamos a serviço do Senhor, possamos sempre buscar ser esse vaso por meio da nossa instrumentalidade, assim como Davi foi. Outros aspectos importantes que nós temos sempre em mente são as características do louvor, que ele é poético, porque o louvor ele tem um senso estético, o louvor tem uma organização, a sua letra, a sua estruturação musical também é de forma organizada, porque o louvor é para a honra e glória do Senhor. Ele não é feito de qualquer jeito. O louvor ele é doutrinário, porque é possível também aprender o louvor também, ele transmite a doutrina, e o louvor é profético. O louvor, ele vem da eternidade, e, consequentemente, o louvor, quando ele é feito com base na revelação do Espírito Santo, ele aproxima o homem do local que ele vem, ou seja, ele aproxima o homem da eternidade. Irmãos, agora, adentrando no aspecto mais musical da nossa aula, nós vamos compreender que a música ela é formada por três elementos: a melodia, a harmonia e o ritmo. Adentrando nesses elementos, nós vamos começar pela melodia. A melodia são sons sucessivos, são sons que são executados, são ou cantados, né, cantados ou tocados de forma sucessiva, um atrás do outro. Observe que, no exemplo, nós temos uma partitura de vozes, do louvor ser exaltada, e nós vamos ver mais tarde, nas próximas aulas, que cada figura está representando um som, está representando uma nota. Mas veja que não tem, por exemplo, uma figura no mesmo local que outra. É sempre uma atrás da outra, né? De forma sucessiva. Ou seja, é uma melodia que nós temos no exemplo. Né? E nós temos também os instrumentos melódicos, que são instrumentos que eles, de forma majoritária, vão executar um som após o outro. Que é o caso do violino, a viola de arco, o cello, o contrabaixo acústico, que são esses instrumentos que estão no exemplo, da esquerda para a direita, mas também a flauta transversal, o clarinete, a voz humana, né, e outros são instrumentos que estão fazendo a melodia, né? São instrumentos melódicos. Assim como nós temos os instrumentos melódicos, nós temos os instrumentos harmônicos.
que fazem harmonia. E o que é harmonia? São sons simultâneos. Temos, nesse caso, mais uma partitura de vozes, nesse caso, em obediência. Na parte superior, nós temos as vozes femininas, sopranos e contraltos. Na parte inferior, temos as vozes masculinas, os tenores e os baixos, né? Vejam que as vozes estão fazendo melodias, estão fazendo linhas melódicas, mas também elas estão cantando ao mesmo tempo. Ou seja, estão fazendo sons simultâneos, estão formando uma harmonia. Quando nós temos sons cantados ou tocados ao mesmo tempo, nós temos um conjunto que faz uma harmonia. Como exemplo de instrumento harmônico, nós temos o violão, a guitarra, o piano, o acordeão, né? São instrumentos que conseguem, com a maior facilidade, tocar sons simultâneos. Geralmente, os instrumentos harmônicos estarão fazendo uma base para que os instrumentos melódicos estejam fazendo linhas melódicas, cantando a letra do louvor, por exemplo, numa introdução, né, um violino, uma flauta, um oboé, fazendo a linha melódica do louvor. É muito comum, por exemplo, nos cultos, né, o piano fazendo uma base harmônica, fazendo acordes, né, que são simultâneos, enquanto as vozes estão fazendo a linha melódica cantando, por exemplo. E também dentro da música, né, como elemento formador da música, nós temos o ritmo. O que é o ritmo? É o agrupamento de sons dentro de determinado tempo. A música, ela ocorre dentro de um tempo delimitado. E o que vai ditar esse tempo é o ritmo. O ritmo, irmãos, é muito importante estar internalizado, né? Estar seguro quando se canta, quando se toca em grupo, né? É que justamente um instrumento não toque antes de outro, ou à frente de outro, né? Mas que o tempo delimitado seja respeitado. Na figura, nós temos as chamadas fórmulas de compasso, né? 2 por 4 ou compasso binário, fórmula do compasso binário. 3 por 4 ou fórmula de compasso ternária. E 4 por 4 que é o compasso, que é a fórmula do compasso quaternário. Compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O aluno vai obedecer durante sua execução essa, esse pulso, né? Esse ritmo. Mesma coisa com o compasso ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Compasso quaternário é o mesmo princípio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os compassos, as fórmulas de compasso, elas vão estar delimitando, né? Qual é o ritmo, qual é o tempo, como é a relação de tempo em que as figuras, em que os sons devem ser tocados ou cantados. Irmãos, agora nós vamos adentrar na partitura, né? Que vai oferecer todas as informações que nós vimos antes nela. Vai oferecer informações melódicas, informações harmônicas, informações rítmicas. Essa é a função da partitura, né? Nós cantamos em grupo de louvor, tocamos em grupo de louvor, participamos de ensaios. Imagine quão complicado seria transmitir todos os detalhes de louvor, todos os detalhes de vozes, todos os detalhes de instrumento, quais acordes, qual é o ritmo, né? Como é o tempo, sem a partitura. Imagino quão complexo que não seria. Por isso que é muito importante no fazer do louvor, nós estarmos sempre alinhados com a partitura. Essa é a função
e, consequentemente, sua importância. Por exemplo, na foto, nós temos o louvor Bodas do Cordeiro, né? Especificamente a partitura de vozes. Nessa partitura, nesse trecho, eu já consigo ver o que o soprano faz, como é que os tenores cantam, né? As informações de acordes, as informações de dinâmica, né? Qual trecho vai ser cantado mais forte, qual trecho vai ser cantado de forma mais suave, né? E essas informações são muito importantes quando se lida com o grupo, né? Para que um irmão não cante de um jeito e outro irmão cante de outro, um irmão cante mais fraco quando devia cantar forte, um irmão cante forte quando devia cantar fraco, e os irmãos unidos, essa partitura, o ensaio é utilizado. Irmãos, como ler a partitura, né? Nós temos inicialmente as figuras de som. São figuras que vão indicar quanto tempo determinado som vai ser emitido. Nós temos no lado esquerdo o nome das figuras, a quantidade de tempo que elas valem e a figura em si. Por exemplo, no primeiro compasso, compasso, o que é o compasso? O compasso é cada retângulo desse, dividido por essas barras, né, que levam o nome de barras de compasso. Né? Vamos lá. Primeiro compasso, nós temos uma semibreve, que vale 4 tempos. Eu vou executar semibreve. Tá. Veja, eu marquei tempos, né? 1, 2, 3, 4. E emiti um som por 4 tempos. Tá. Mesmo princípio, irmãos, vai ser aplicado nos demais compassos. Por exemplo, compasso 2, nós temos duas mínimas. Quanto vale uma mínima? 2 tempos. Duas mínimas, você vai executar cada figura 2 tempos. Lá, ó. Primeiramente, marcando o tempo. 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Veja que a cada 2 tempos eu coloquei uma mínima. Meus irmãos compreenderem melhor, eu vou executar o compasso 1, compasso 2 e compasso 3. Primeiro vou marcar o tempo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Lembrando que isso é só um exemplo, né? Na execução do louvor, esse tá vai ser substituído por notas, por som, né? No compasso que nós temos as cocheias, né, e as semicocheias, elas estão ligadas no intuito de facilitar mesmo a escrita, né, de facilitar a própria visão também, para ficar menos poluído visualmente. Mas sem nenhum problema também poder escrever elas separadinhas, como está na figura do lado esquerdo. Né? A cocheia, por exemplo, no compasso 4, uma cocheia vale meio tempo. Ou seja, né, duas cocheias vão valer um tempo. Então, para cada batida, para cada um tempo que eu fizer de batida, de marcação de tempo, né? Eu vou estar executando duas cocheias. Tá, 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 tá. Passo 4 mais uma vez. Tá, 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 tá. Mesmo princípio, nós podemos aplicar no compasso número 5, onde nós temos os grupos de semicocheias, né? Ou seja, para cada batida de um tempo, eu vou executar 4 semicocheias. Tá, 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 tá. Agora, irmãos, eu vou fazer a execução do compasso 1 até o compasso número 5.
Primeiro eu vou marcar o tempo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 Irmão, lembrando que isso é aperfeiçoado com a prática. Os irmãos, por exemplo, no caso das cocheias, da semicocheia, né, que são figuras um pouco mais rápidas, podem fazer, colocar algumas palavras para assimilar o tempo. Por exemplo, a cocheia, a gente pode usar a palavra casa. Casa, 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 tá, 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 tá. No caso das semicocheias, que são 4 sons dentro de um tempo, a gente pode usar uma palavra, por exemplo, com 4 sílabas. Violino, 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 violino. São recursos que podem ser usados para justamente facilitar a execução, compreender a execução. Amém, irmãos? Essa foi a nossa primeira aula. Não esqueçam de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, os irmãos podem recorrer aos monitores, que estão aí para auxiliar. E nos vemos na nossa próxima aula. Pai do Senhor Jesus.